Eu acho que o Luís Montenegro... Com medo de Ventura? Em vez de assumir... Sim, eu acho que revelou medo. Porque não, é por demais evidente que... eu diria que os valores que o Primeiro-Ministro defende se situariam mais próximos do campo político de António José Seguro. No entanto, é por receio, por medo, que o Primeiro-Ministro não se posiciona. Isso é lamentável, porque eu acho que na política nós temos que assumir aquilo que acreditamos. E parece-me que é um posicionamento que revela receio. Só que eu acho que acaba por resultar exatamente no sentido contrário do que Luís Montenegro defende. Porque, sentido de Luís Montenegro, com esta decisão... a dúvida... Não é só isso, ele na noite eleitoral de 8 de fevereiro, ele objetivamente, se António José Seguro ganhar, ele não partilhou dessa vitória política, ele sai outra vez derrotado. Se André Ventura tiver um resultado superior ao que ele teve nas eleições legislativas, ele sai derrotado. Portanto, o Primeiro-Ministro tinha tido aqui uma oportunidade para se posicionar do lado vencedor da segunda volta das eleições presidenciais e preferiu, com receio de que o seu espaço político que ele defende se fragmente e não o acompanhasse, que houvesse uma parte desse eleitorado que não o acompanhasse, ele preferiu não se posicionar. Só que, na realidade, ele está a permitir que esses eleitores se sintam confortáveis, não está a disputar sequer, não está a colocar um debate nesses apoiantes sobre se devem ou não devem apoiar a Ventura, os que têm dúvidas. E isso não deixa dúvidas sobre a orientação do voto que os militantes e apoiantes do PSD possam vir a ter? Eu penso que não. Eu acho que ficou muito claro que o Luís Montenegro não teve coragem para apoiar António José Seguro. Não significa o silêncio que quisesse apoiar André Ventura. Eu nisso discordo da apreciação que fazem outras pessoas, outros comentadores. Eu acho que o Luís Montenegro ter que apoiar alguém, apoiar António José Seguro, não teve a coragem de chegar lá. Eu acho que o não apoio não significa que apoie Ventura, simplesmente não teve coragem. E isso vai o prejudicar no futuro. Ambos os candidatos terão de subir em termos de votação, é óbvio. Já percebemos que, por onde é que vão crescer, não é? António José Seguro crescerá por todos os lados e Ventura? Ventura vai crescer. Eu acho que Ventura olha para as candidaturas, essencialmente João Coutinho Figueiredo e do Almirante Gouveia Melo, como espaços de crescimento. Eu penso que na candidatura de Luís Marques Mendes, eu diria que à partida teria sempre menos apoiantes. Mas eu penso que ele olhará para a candidatura de Gouveia Melo e olhará para a candidatura de João Coutinho Figueiredo como espaços naturais onde ele vai procurar crescer. Mas de certeza que o Eduardo já fez o exercício de comparar a votação de André Ventura e do Chega nas últimas legislativas. Ventura perdeu mais de 100 mil votos. Qual é o teto de crescimento do candidato apoiado pelo Chega? Eu acho que o Chega teve razoavelmente o mesmo número de votantes, tendo em conta o número de pessoas que foram votar, porque é verdade que teve menos de 100 mil votos, mas penso que terão havido menos 500 mil votantes. Portanto, daria sensivelmente o mesmo. Sim. Portanto, revela, sim, uma grande capacidade de fidelização eleitoral. É verdade. Eu não considero que esses votos sejam o feu de ninguém. Nem esses, nem no passado eu considerei quando o Partido Socialista ganhou com maioria absoluta. Acho que as circunstâncias levaram a que esse resultado. Eu, por exemplo, acho a figura de Luís Montenegro muito mais forte do que Luís Marques Mendes, ou mesmo o Almirante Gouveia Melo. Portanto, não acredito que se repetisse exatamente o mesmo resultado se estivéssemos a falar de umas eleições legislativas, eventualmente. Mas, sim, revela uma capacidade grande de mobilização de uma base eleitoral. Essencialmente teve o mérito de buscar muitas pessoas à abstenção e tem mantido a tensão e tem tido oportunidades para ter tensão para continuar a alimentar esse eleitor. Mas não é expectável um André Ventura mais moderado que possa ir buscar votos ao chamado centrão do eleitorado? Eu acho que tentará esse exercício, mas não começou assim. Começou o ataque. Começou o ataque ao governo e começou o ataque a todos aqueles que, de alguma maneira, não o apoiaram. Portanto, André Ventura não começou de uma forma moderada. Se nós pensarmos o futuro, não é? Não sei se podemos passar para essa parte em que pensamos... Até porque o Duarte coloca uma dúvida se os resultados das eleições presidenciais vão ter um impacto na política nacional. Diria que sim? Eu diria que sim. Eu diria que depende de quem ganhar. Eu vejo mais tensão entre um futuro Presidente da República e este Governo, se for Ventura o Presidente, do que se for António José Seguro.
Vejo na mesma a capacidade de um e outro ter pensamento político diferente do governo e, obviamente, haver discordâncias e, em algumas matérias, até essas discordâncias traduzirem-se em vetos presidenciais. Mas, ainda assim, quando eu penso no conceito de estabilidade e olhando para aquilo que foi o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, e o Pedro sabe que eu sou muito crítico de todos os momentos em que nós fomos para eleições, tenha sido porque o orçamento não foi aprovado, tenha sido por várias situações, inclusivamente os casos que surgiram, a verdade é que eu não vejo António José Seguro repetir esse tipo de interpretação. Vejo António José Seguro ter uma interpretação em que favorece a estabilidade e, desejavelmente, o cumprimento da legislatura. Já André Ventura, como tem, na minha opinião, uma ideia de comando do país a partir de Belém, André Ventura seria um presidente que promoveria instabilidade para ganhar o país, seja uma maioria para ter revisão constitucional. Pode querer também esse árbitro constante do governo? Eu acho que nós temos assistido... O que é que os eleitores vão procurar, de facto, neste próximo presidente? Se nós formos ver os chefes de Estado das formações políticas que pensam como André Ventura, nós vamos ver sempre, constantemente, crispação, divisão, instabilidade e alimentam-se dessa crispação, dessa divisão, dessa conflitualidade. Nós não vemos a ideia do princípio da serenidade, do diálogo, da convergência ou da estabilidade. Nós não vemos isso. E, portanto, na sua opinião, aí as escolhas são radicalmente diferentes entre... Eu vejo assim, acho que num caso é evidente que haverá uma crise política, no outro caso acho que é evidente que haverá estabilidade política. Vamos avançar para a última hora de hoje. Donald Trump, um ano depois de ter sido investido, digamos assim, na presidência norte-americana, temos aqui o mundo ao contrário, literalmente, com ameaças de anexação de regiões soberanas, ainda por cima pertencentes à Europa. A Europa também à beira de uma resposta com uma guerra comercial que há uns meses temíamos, de facto, até com a subida das tarifas por parte dos Estados Unidos. Para onde é que caminhamos exatamente se assim continuarmos? É muito impressionante nós acharmos que Donald Trump na semana anterior achamos que Donald Trump já foi longe demais e ele consegue sempre, na semana seguinte, levar o confronto a uma dimensão ainda mais extrema. O que aconteceu esta semana, nomeadamente com Donald Trump a dizer que vai impor tarifas de 10% a todos os países que se opuseram relativamente à sua pretensão de anexação da Groenlândia, com a possibilidade de subir para 25% se não houver entendimento. O aumento das tarifas porque França ainda não aceitou ou recusou fazer parte do Conselho de Paz que ele criou. 200% sobre o vinho e os champanhes franceses. No fundo, é claramente a penalização da opinião contrária, é a falta de diplomacia, a falta de cuidado, é ter um discurso contra aliados que, na prática, é romper as alianças históricas que os Estados Unidos têm. Esta ideia de que... Eu acho que a reação europeia foi uma reação forte, quer na frente comercial. Hoje o Parlamento Europeu suspendeu a ratificação do acordo comercial com os Estados Unidos. A União Europeia considera a possibilidade, através do instrumento anticoerção, responder aos Estados Unidos e houve um conjunto de países que corajosamente enviaram tropas para a Groenlândia. Eu digo corajosamente porquê? Porque eu acho que há um argumento para enviar tropas europeias para a Groenlândia. E o argumento foi-nos fornecido por Donald Trump. Porque se Donald Trump diz... Consegue perceber a posição tímida de Portugal nesta questão? Acho que Portugal Portugal faz parte de dois espaços... Tem sido essa a posição, no fundo? Não, eu acho que há duas dimensões. Eu acho que sobre a questão do envio das tropas, acho que Portugal deve acompanhar as posições da generalidade dos países europeus. Devia enviar relativamente à resposta, nem que fosse de forma simbólica para a Groenlândia. Sim. No que diz respeito às tarifas, eu vi uma reação do Ministro dos Estrangeiros portuguesa a concordar com a resposta aos Estados Unidos e, portanto, nesse sentido, tenho que dizer que o governo português colocou-se do lado de quem não tem medo em responder aos Estados Unidos, e ainda bem. E acho que vai ser muito importante, mais uma vez, a posição do Presidente da República. Nós temos um Presidente da República, neste caso, que tem uma opinião
coincidente, alinhada a nível europeu com o governo de resposta, ou vamos ter um Presidente da República que alinha com Donald Trump? Esta pergunta já não é uma pergunta que nós nos podemos colocar como hipotética, porque é uma possibilidade. Isto para dizer que eu vi a Europa a reagir e bem. Eu acho que há um argumento de enviar tropas que é o argumento que Donald Trump dá. Donald Trump diz que a Groenlândia tem ameaças da China e da Rússia. Então, nós estamos na NATO com os Estados Unidos e acho que a resposta a este tipo de ameaça que é identificada pelos Estados Unidos tem que ser no âmbito da NATO. E, portanto, faz todo o sentido a NATO colocar tropas na Groenlândia e não necessariamente apenas os Estados Unidos. Claro está que, infelizmente, como eu dizia no início, todas as semanas nós sentimos que isto não tem limite e, portanto, eu infelizmente já começo a estar pessimista e a achar que Donald Trump fará qualquer coisa ainda pior. E isto é muito mau sinal para uma relação histórica que nós temos com os Estados Unidos, e eu acho que também Donald Trump está em todas as frentes, é impressionante, internas, externas, e perguntamos-nos se é possível manter este ritmo de conflito com toda a gente no mundo. Eu quero acreditar que não, mas também não vejo fim à vista. Última nota, Pedro, só para dar uma nota positiva, Portugal teve uma grande vitória no Europeu de Handball face à tetracampeã mundial da Dinamarca e passámos à segunda ronda, uma vitória espetacular porque foi na Dinamarca. Histórica. E a segunda, o Sporting aparentemente ganhou ao Paris Saint-Germain. Estava a verificar o resultado, ganhou ao Paris Saint-Germain. Eu não sabia que o Duarte era sportinguista, mas todos os parabéns, como é óbvio. Mas a grande vitória ao campeão europeu hoje em Alvalade.